Brasil teve o seu primeiro Código Florestal em 1934, reformou a lei em 1965 e atualmente debate no Congresso Nacional mais uma reforma. O que se espera é que um texto legal avance em direção ao manejo racional das nossas matas, especialmente nas unidades de conservação. Desmatamentos, queimadas, mau uso do solo, o avanço de atividades comerciais sobre a floresta, desastres. Estas questões também têm sido objeto de decisões no Judiciário. Em uma ação civil pública que pretendia proibir a queima dos canaviais como método preparatório de colheita, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Estudos acadêmicos ilustram que a queima da palha da cana-de-açúcar causa grandes danos ambientais e que, considerando o desenvolvimento sustentado, há instrumentos e tecnologias modernos que podem substituir tal prática sem inviabilizar a atividade econômica. Sua interpretação não pode abranger atividades agroindustriais ou agrícolas organizadas, diante da impossibilidade de prevalência do interesse econômico sobre a proteção ambiental, visto que há formas menos lesivas de exploração. A poluição sonora está na pauta do Judiciário. Em ação que questionava a legitimidade do Ministério Público em propor ação civil pública em se tratando de poluição sonora, os juízes decidiram. A poluição sonora enquadra-se em poluição, sendo extremamente gravosa à saúde, especialmente quando impede que as pessoas durmam, não se constituindo somente um incômodo. Assim, tendo em vista se tratar de poluição, o MP tem legitimidade para a propositura de ação. No ano 2000, o Brasil entrava no século XXI, criando o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, de uso sustentável e de proteção integral. Estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, áreas de proteção ambiental, reservas extrativistas, florestas, todos são patrimônios naturais brasileiros, como a Mata Atlântica e a Amazônia. Uma decisão do STJ em relação à extração de árvores em área particular limítrofe com um parque nacional mostra como o Judiciário está atento ao que é essencial à preservação da própria sociedade, a preservação ambiental. A preservação da flora, da fauna, das belezas naturais e do equilíbrio ecológico na espécie não depende da criação de parque nacional. A proteção ao ecossistema é essencialmente pautada pela relevância da área pública ou privada a ser protegida. Se assim não fosse, a defesa do meio ambiente somente ocorreria em áreas públicas. No caso, a pretendida extração é danosa ao ecossistema do parque. O aquecimento global, as mudanças climáticas e as alterações bruscas no clima em geral têm alarmado toda a população do planeta e têm sido objeto de estudos científicos permanentes. Fatores meteorológicos como temperaturas extremas, máximas e mínimas, índices pluviométricos, excesso de chuvas, aumento de temperatura e do nível dos oceanos, derretimento de calotas polares, tudo isso, aliado a outros fenômenos, fez com que o Brasil participasse de acordos internacionais e instituísse, em 2009, o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, lei regulamentada em 2010. Seu principal ponto positivo é a inclusão das metas nacionais de redução de emissão de gases de efeito estufa até 2020. A legislação brasileira segue avançando. A destinação adequada do lixo agora também é lei e o Poder Judiciário ganha mais uma ferramenta a favor das boas decisões sobre questões ambientais. A Lei dos Resíduos Sólidos, sancionada em agosto de 2010, é a mais recente conquista brasileira. Uma nova política nacional estabelece regras para o recolhimento de materiais descartados e recicláveis, como embalagens usadas, pilhas, pneus, óleos, lubrificantes, lâmpadas, baterias e outros resíduos eletrônicos.
A lei ficou 21 anos sendo debatida na Câmara dos Deputados. É um marco regulatório extremamente inovador. O Congresso acabou por aprová-la ano passado, o presidente Lula a sancionou e também a regulamentou. E ela traz instrumentos absolutamente inovadores, porque ela tem uma concepção que não define somente para o poder público a responsabilidade de resolver, talvez, o maior problema ambiental que nós temos no Brasil, que é a questão dos resíduos sólidos. Ela trabalha com o setor privado, introduz um instrumento novo que é a logística reversa, ou seja, quem produz o lixo tem que tirar do meio ambiente aquilo que gera impacto ambiental. Por exemplo, quem tem garrafa PET, nós vamos retirar isso do meio ambiente. A logística reversa é um mecanismo interessantíssimo do ponto de vista de pegar as cadeias produtivas, ela olha toda a cadeia produtiva que gera resíduos e dá ao setor privado, ao setor público e à sociedade mecanismos para que você possa acompanhar e impor aquilo que talvez seja o mais importante, impor um princípio da lei que é minimizar a geração de resíduos e investirmos em reciclagem. A Lei 12.305 também incentiva a indústria da reciclagem, as cooperativas de catadores e as novas tecnologias. Proíbe os lixões a céu aberto e a importação de qualquer tipo de resíduo. E estabelece a responsabilidade compartilhada para governo federal, estados, municípios, empresas e sociedade. Se o nosso sistema legal é moderno, nosso judiciário é eficiente ao aplicar a lei, seja decidindo em ações de conflitos ambientais específicos, seja para respaldar as instituições que têm a missão de fiscalizar a exploração dos recursos naturais pela sociedade. Vejamos este exemplo de processo que envolve o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA. Nesta decisão, diante da omissão de um órgão estadual, o tribunal reforça as competências do órgão federal e faz aplicar a lei. O nosso pacto federativo atribuiu competência aos entes da federação para a proteção do meio ambiente, o que se dá mediante o poder de polícia administrativa. Diante da omissão do órgão estadual de fiscalização, mesmo que outorgante da licença ambiental, o IBAMA pode exercer seu poder de polícia administrativa, quanto mais se a atividade desenvolvida pode causar dano ambiental em bem da União. Meio ambiente é um tema que faz parte do dia a dia de cada um de nós e também da atividade econômica e do desenvolvimento social do país. Não é uma iniciativa, uma única responsabilidade do Executivo. O Congresso tem um papel importante, a Justiça tem um papel importante e, mais do que nunca, nós precisamos firmar conhecimento jurídico, firmar jurisprudência, dar robustez à legislação ambiental, de tal maneira que possamos ter o direito ambiental num patamar que, na realidade, facilite investimentos, facilite a inclusão social, facilite a geração de renda, nos dê segurança jurídica do ponto de vista das inovações e daquilo que o Brasil implementa, sendo um país reconhecido no mundo como um país que detém os maiores ativos ambientais do planeta. Então, nós temos no STF, na Justiça, um parceiro, trabalhamos não só para punir aqueles que degradam, mas também para nos ajudar na jurisprudência, para inovar na implementação da legislação ambiental no Brasil e dar, com isso, solidez e robustez para a tomada de decisão por parte dos formuladores de políticas públicas, em particular o Ministério do Meio Ambiente. Na defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos. E aqui apontamos para o direito essencial a uma vida de qualidade. O Supremo Tribunal Federal exerce o protagonismo ao garantir a soberania constitucional e a aplicação das leis que lhe complementam. Esta é a sua missão, seu compromisso com a sociedade brasileira.